Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de começar a nossa história, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço para que você ative as notificações do canal tocando o sininho para receber nosso conteúdo sempre que ele sair no YouTube. Também quero agradecer a todos os canais parceiros que nos ajudam a crescer no YouTube. Também todos os grupos do Facebook que nos ajudam na divulgação de nosso trabalho. E também quero mandar beijo para todos os meus inscritos, pois vocês inscritos são a parte principal do canal. Tudo que é criado é para vocês e por vocês. Também quero pedir para você que tem uma história legal, um conto, um relato, mande lá para o meu e-mail, lusonjavermelha@gmail.com, que eu estarei contando aqui nos vídeos. E também não deixe de conhecer a página do canal no Facebook, Angel Black Contos de Terror. E agora, sem mais enrolação, vamos à história de hoje? E a história é O Coronel e o Lobisomem. Meu nome é Augusto, tenho 32 anos, sou auxiliar de enfermagem e trabalho como cuidador de idosos em um asilo em minha cidade. E o que hoje vou contar aqui, ouvi da boca de uma senhorinha, Dona Belinha, que já está com os seus 70 a 75 anos. Gosto muito de conversar com ela, apesar dela não ser, minha responsabilidade. Ela fala muito de sua juventude, e essa história que ela me contou foi no final do ano passado. Eu não consigo esquecer. Agora, vou relatar do mesmo jeito que ela me contou. Na verdade, eu gostaria que vocês imaginassem que é ela contando a história. Aí, vocês entenderão o porquê dessa história ter ficado gravada em minha mente. Olha, menino, eu já vivi muito nessa minha vida. Mas isso aconteceu quando eu tinha 13 anos e fui trabalhar de babá na casa de um coronel, lá no interior da Bahia. Meus pais me mandaram para lá para trabalhar, pois eles tinham muitos filhos e viviam em condições miseráveis. E me mandando para a casa do coronel seria menos uma boca para eles alimentarem. Eu ia cuidar de uma menina de 5 anos, pois a mulher do coronel já estava no 7º mês de gravidez e não estava mais dando conta de cuidar da Julinha, pois a menina era muito espoleta e os outros filhos já eram todos adultos e homens, né? E iam ajudar o pai nas plantações de cacau. Inclusive, tinha o caçula dos homens, que se chamava Dominguinhos, que tinha apenas 15 anos e já saía de madrugada junto com os outros homens da casa para trabalhar. Eu dormia no quarto com a Julinha. Aliás, meu trabalho era nunca desgrudar dela, porque ela era uma menina muito ativa, poderia se machucar, cair ou algo do gênero. Um dia, o coronel chegou na casa muito triste, pois, pelo que eu ouvi ele falar para a patroa, alguns jagunços, não se sabia a mando de quem, tinha ido na fazenda do irmão dele, matado todos os que estavam na casa e depois atearam fogo na mesma, queimando todos os cadáveres lá dentro.
Mas tinha um sobrinho do coronel que estava na cidade na hora que mataram toda a família. Por isso, ele escapou de ser morto. O nome do rapaz era Cassiano e ele iria morar na fazenda do tio até as coisas se resolverem com a venda das terras de seus pais e ele atingir a maioridade. Cassiano era da mesma idade de Dominguinhos. No outro dia mesmo, Cassiano chegou de malicuia na fazenda. Era um rapaz bonito. Vou dizer, bem mais bonito que os rapazes que eu já tinha visto. Mas assim que Cassiano chegou na casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Julinha morria de medo dele, apesar dele ser um rapaz adorável com todos. Eu comecei a ter pesadelos direto e também paralisia do sono, algo que eu nunca tive. E essas paralisias do sono acontecia todas as noites e sempre que meu corpo ficava paralisado, eu ouvia choro de crianças e quando eu acordava não tinha nenhuma criança chorando. Também, do nada, começou a ter ataque de animais. No início, nas fazendas vizinhas e logo até mesmo na fazenda do coronel. Era galinha, porcos, bezerros, cabritos e só se achava pedaços do bicho, ou aliás, dos bichos, né, que eram mortos no meio das plantações de cacau. Os homens da região se juntavam para ir atrás do bicho, mas não achavam nada. E assim foram várias vezes mais. Mas todas as vezes que os homens saíam à caça, não conseguiam nada. Parecia até que o bicho tinha inteligência e sabia quando ia ser caçado, pois sempre que os homens iam tentar pegá-lo, não tinha ataques de animais. E as armadilhas de nada adiantavam. Pegavam alguns animais, mas nunca era o bicho. Júlia, que era uma menina espoleta, agora só queria ficar no quarto. Não queria mais brincar, principalmente quando Cassiano estava na casa. Teve uma noite que eu estava tendo paralisia do sono e Julinha me acordou. Ela estava com os olhos esbugalhados e me disse: "Você também ouviu o choro?" Eu fiquei abismada, pois não tinha como ela ouvir o mesmo que eu, ou tinha. Tentei acalmá-la, dizendo que era só um sonho ruim, mas no fundo eu sentia que não era. Mas ela se irritou comigo e disse: "Não é um sonho ruim, o monstro machucou ela." Eu, sem saber o que fazer, dei um pouco de água para ela e a abracei. E ela dormiu dizendo: "O monstro machucou a menininha. O monstro machucou ela." No outro dia, quando acordei, estava um alvoroço na fazenda. Enquanto eu preparava o café da manhã da Júlia, ouvi um dos empregados falando para o patrão que um lobisomem tinha atacado a casa de um dos empregados e acabou por arrastar a filhinha de 3 anos do pobre. Ele pegou um facão e foi atrás do bicho, mas o bicho escapou, deixando para trás apenas o corpinho todo dilacerado e sem vida da pequena menininha. Eu subi as escadas tremendo de medo. Era a primeira vez na minha vida que eu ouvia falar de bicho, de lobisomem. Aliás, eu achava que isso não existia. Encontrei Cassiano no meio do caminho e ele disse: "Você está tremendo, menina. Deixa eu te ajudar." Aí ele pegou a bandeja para mim e a levou.
Assim que chegamos na porta do quarto, eu abri a porta, Cassiano me entregou a bandeja, me deu tchau e saiu sorrindo. Entrei no quarto e não vi a Julinha. Eu a procurei e a encontrei escondidinha embaixo da cama, toda trêmula. Ela tinha até feito xixi na roupa, pois estava com muito medo mesmo e não conseguia mais falar. Eu entrei em pânico, né? A menina não falava mais. Eu corri e chamei o coronel. Ele foi correndo para vê-la, pois ela era o xodó dele. Aquela menina era a vida dele. Quando ele entrou no quarto, Julinha veio correndo e pulou no colo dele e abraçou ele com tanta força e começou a chorar copiosamente. E disse: "O monstro que matou a menininha, papai! O monstro que matou a menininha estava aqui! Estou com medo, papai! Me ajuda, papai!" Depois que o coronel a acalmou, ele me chamou com a cara amarrada para conversar. Ele queria saber o que eu tinha dito para a menina, que tinha coisas que não poderia ser falada para crianças pequenas. Eu jurei que não tinha contado nada a ela. Também disse que ela ficou daquele jeito depois que ouviu a voz do Cassiano na porta do quarto quando ele me ajudou. E também disse que ela tinha muito medo do Cassiano. Eu não sabia por que, se o Cassiano era uma pessoa tão agradável de se conversar. O coronel não me disse nada. Abaixou a cabeça e saiu meio cismado. Na hora do almoço, ele disse que ia na cidade levar uma carga de cacau e que todos os homens iam com ele. Na casa ficaria aquela noite apenas Dominguinhos e Cassiano para cuidar da casa e proteger as mulheres. Julinha segurou meu braço com tanta força que chegou a marcá-lo e encheu os olhinhos de lágrimas. Logo depois do almoço, os homens saíram. Já à noitinha, fomos todos deitar. Quando era umas 10 horas da noite, os cachorros começaram a latir e a atacar algo. Logo ouvimos passadas pesadas, como se tivesse um animal muito grande correndo ao redor da casa. O bicho começou a matar os cachorros e uivar muito alto, e os cachorros não fugiam, continuavam a atacá-lo. Julinha começou a chorar muito. Ela olhou para mim e disse: "O bicho vai pegar a mamãe." Mal ela falou isso, a patroa começou a gritar. Dominguinhos correu para o quarto da mãe e gritou Cassiano, e nada do Cassiano responder. O bicho continuou a forçar a janela. Dominguinhos levou a mãe para o quarto de Julinha e falou para nós trancarmos tudo e colocar aquelas barras de ferro nas janelas, que ele ia procurar o Cassiano. Julinha então olhou para o irmão aos prantos e disse: "Não vai! Ele é um monstro! Cassiano é um monstro!" Dominguinhos falou: "Deixa de ser boba, menina. Tenho que procurar o primo. E vocês não saiam daí. Sabe lá se esse bicho não pegou ele." Quando ele estava fazendo menção de ir em direção da porta, a mesma foi derrubada com muita força no chão. Logo vimos o que derrubou. Era um demônio de olhos vermelhos, uma mistura de bicho e gente, pelo que eu me lembro, porque faz muito tempo que isso aconteceu. Era preto, peludo, com dentes enormes, num focinho de cachorro e garras enormes também. Quando ele estava vindo em nossa direção, babando muito e empesteando o ar com aquele fedor insuportável de carniça, ouvimos muitos tiros e a besta fera caiu no chão.
Graças, era o coronel. Ele e seus homens estavam de tocaia para pegar o bicho. Assim que o bicho morreu, voltou à forma humana. Era Cassiano mesmo. Julinha estava certa. Depois que Júlia falou do monstro para o pai e eu falei que ela tinha medo do Cassiano, ele mesmo, amando muito o sobrinho, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Mas, apesar da desconfiança, ele não queria fazer uma injustiça, pois ele amava muito, como eu disse, aquele sobrinho. Por isso, ele fez a armadilha. Querendo estar errado, do fundo do coração, ele queria estar errado, mas, para sua infelicidade, ele não estava. E com o tempo, ele descobriu que a família de Cassiano, ou seja, seu irmão e a família, tinham sido mortos por caçadores de lobisomens, pois eles estavam matando muitos bebês na região onde moravam. Depois da morte de Cassiano, Julinha voltou a ser a garotinha espoleta que sempre foi, e eu nunca mais tive pesadelos e nem paralisia do sono. Quando Dona Belinha terminou de contar a história, estava com lágrimas nos olhos. Levei ela para o quarto, entreguei ela para sua cuidadora e fui para casa. E nunca mais esqueci essa história, como eu disse no começo do relato. E adorei poder compartilhar essa história com vocês. Meus aterrorizados, que relato, hein? Eu achei muito interessante o coronel acreditar na menininha, que na maioria dos relatos, os pais não acreditam nos filhos. E apesar de amar o sobrinho, ele quis tirar a história limpo e resolver a situação. Deixe nos comentários o que vocês acharam do relato, meus aterrorizados. E beijo no coração e obrigado por estarem sempre comigo. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.